Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos falar de mulheres e sua carreira aqui no Canadá. Gostaria de apresentar a Laura Stumer e a Carolina Colau e também o Reza, e nós estamos hoje à disposição para apresentar, explicar e responder perguntas sobre carreira, imigração e os dia especial que é das mulheres e falar sobre elas. Prazer, meninas. Então, quem vai começar é a Laura. A gente já está tendo aqui as conexões. E na sequência a Carolina, e para encerrar a gente faz a sessão de perguntas e respostas. Laura, bem-vinda a mais um webinar, é um prazer ter você aqui com a gente, para poder ajudar a comunidade brasileira a falar de carreira e falar de imigração e de oportunidades. Vamos juntos! Obrigada, Dani, muito feliz de estar aqui de novo. Adoro essa parceria com a Ingv, acho que tem conteúdo muito legal para quem está pensando em migrar para o Canadá, para quem já está aqui. Então, muito feliz de falar hoje sobre carreira, um tema que eu adoro. E depois a Carolina vai abordar mais sobre a questão de imigração. Tem bastante dica quente, assim, para quem está pensando em vir. Rapidamente a nossa agenda, então eu vou começar a dar um pouquinho de visão sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá, várias coisas que a gente subestima e parte do pressuposto de que são iguais ao Brasil. E isso faz com que os brasileiros, eles tenham um pouco de dificuldade para conseguir se recolocar no primeiro momento, porque a gente não tem esse conhecimento, né, de como as coisas funcionam aqui. Vou falar bastante sobre a carreira da mulher no Canadá, alguns desafios que a gente tem, o que a gente pode fazer para suceder, e daí a Carolina, nessa segunda parte, antes da gente ir para o Question and Answer, ela vai, como a Dani mencionou, falar sobre imigração com dicas bem interessantes. Então, bem rápido, não quero tomar tempo, um pouquinho sobre a Laura. Gosto de começar ali no bottom, se vocês olharem, eu sou brasileira, gaúcha, me formei em administração na URGS, ali a Basileia é uma loja pequenininha da minha família, eu cresci em ambiente de loja, e aí por isso toda a minha carreira sempre foi no marketing, no varejo, por causa dessa experiência. Então, trabalhei na Renner, na TIM, trainee da Votorantim, e aí em 2016, em dezembro, eu vim para o Canadá, através de um programa da Humber. E aí, quando eu estava na Humber, comecei a frequentar eventos de networking fora da faculdade e recebi muita mentoria de gente disposta a ajudar e me dar dicas. Isso me levou ao meu primeiro trabalho na Canadian Tire como Marketing Coordinator. Aí, depois de 2 anos e meio, eu saí de lá com 3 promoções, saí como Manager e hoje estou como Brand Manager, Associate Brand Manager na Kimberly-Clark. Nesse meio tempo no Canadian Tire, aprendi muita coisa e decidi retribuir, share todos esse conhecimento das coisas que a gente erra, assim, porque não conhece o mercado de trabalho, como fazer networking, como se integrar na comunidade. E aí, além do meu voluntariado, eu decidi fundar a Landing, que é uma empresa de mentoria que a gente faz esse acompanhamento mais personalizado. Então, vamos agora ao que interessa, né? O que o pessoal veio para cá, começando um pouquinho sobre o mercado de trabalho no Canadá. Esse slide tem bastante informação e é do próprio governo do Canadá. E, assim, tem vários dados, mas, assim, algumas mensagens que eu queria deixar. Todo mundo fala que o Canadá quer imigrantes. E parece um mito, parece aquela, como fala, manchete de jornal só para atrair cliques. Mas, na verdade, sim, o Canadá quer imigrantes e quer muitos imigrantes. E existe um porquê. Não é porque alguém decidiu. Tem uma lógica estratégica de governo por trás disso. Então, se vocês olham ali na esquerda, onde tem os bonequinhos, em 2035, 1/4 da população canadense vai estar em idade de aposentadoria, 65 anos ou mais. Então, são 5 milhões de canadenses numa população de quase 40 milhões, sem produzir riqueza para o país. E aquele ratio ali, então, em 2035, vão ter 2 pessoas trabalhando para uma aposentada. A gente sabe que essa conta não funciona. E, além disso, como em vários outros países, os canadenses, a gente está tendo menos filhos, né? Então, a população está envelhecendo ainda mais rápido. A solução do governo, vamos trazer imigrantes qualificados, isso vai movimentar a economia, vai gerar crescimento populacional. E por isso que a gente está vendo essas ondas de imigração e o governo cada vez mais querendo. Então, é importante entender isso, porque eu, como imigrante, eu já estou aqui há 5 anos, e aquele pessoal que está pensando em vir, venha para o Canadá. A Dani, mais do que e o pessoal da Envy, sabe que isso veio para ficar. Então, o mercado de trabalho no Canadá é um mercado com bastante força de imigrantes
e que quer receber esses imigrantes. Agora, o desafio do nosso lado eles nos querem, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, que é entender essas diferenças culturais, é entender como o mercado funciona para se adaptar. Então, a primeira coisa, assim, sobre o mercado de trabalho, assim, eu acho que qualquer pessoa que está aqui ou que quer vir, é um vídeo obrigatório assistir o Lionel Laroche. Botei ali os 2 vídeos do YouTube, é um expatriado, ele fala sobre diferenças culturais. Eu vou tocar em algumas coisas que ele traz, mas eu acho que o vídeo vale muito a pena. E uma das coisas que ele fala que é muito diferente do Brasil, é que a partir do momento que a gente está atuando no mercado de trabalho aqui, a gente precisa entender que é um mercado especialista. No Brasil, no geral, nós somos generalistas, a gente faz um pouquinho de tudo. Então, o programa de trainee, por exemplo, que eu participei, eu fazia marketing, finanças, operações. Aqui, eles não entendem, porque para tu seres um profissional de marketing, tu teve uma formação em marketing, tu trabalhou em marketing. Então, o canadense, ele se posiciona dessa forma. Eu sou especializado na indústria de farma, eu botei aqui meu exemplo, como eu me posicionei, apesar de ter uma experiência generalista. Então, segui os vídeos do Lionel Laroche, passei a me posicionar. Eu sou uma profissional de marketing com experiência em retail. E como que a gente vê isso acontecendo no mercado canadense? Os canadenses, eles fazem muito networking. A gente vai falar mais adiante algumas formas, e eles se organizam por indústria e por área. Então, tu vai ver ali Fintech TO, Retail TO, the Charter Institute of Building, são organizações, associações e eventos voltados para profissionais que trabalham naquela indústria especificamente. E ali embaixo a gente vê a área. Então, a Associação dos Accountants, a Associação dos Project Managers, dos profissionais de marketing. Então, é muito importante a gente se identificar nesse axis, porque tu falar que tu é um profissional de marketing, sales e operações aqui, não vai colar. Tu vai passar como um jack of all trades. Então, isso é uma das primeiras grandes diferenças que a gente precisa entender. Segunda coisa, falando ainda de mercado de trabalho, cultura, é um país extremamente egalitário, igual, né? Então, a gente está falando ali o exemplo de salário mínimo, ele é um salário mínimo elevado se tu comparares a proporção, né, que o salário mínimo no Brasil é. E aí, uma das coisas que me chocou, assim, que como no Brasil eu estava acostumada com, infelizmente, uma série de profissões não tendo reconhecimento, tanto financeiro como de status, quanto deveriam. A gente fala da professora do primário, do policial, do bombeiro, do gari. Parece que tem esse nível de desigualdade social. Aqui não existe. Aqui, o meu vizinho era bombeiro, o do lado era policial, o da esquina era marceneiro. Todo mundo tem a sua casa, frequenta os mesmos restaurantes, viaja para os mesmos lugares, é uma sociedade igual. Qual é o impacto para o lado profissional? Menos estrutura nas organizações. As organizações são menos hierárquicas. Então, não tem aquela formalização de que tem que passar para o CEO é um cara inalcançável, não existe. E aí, por outro lado, o que impacta na gente? Profissional brasileiro que quer crescer no Canadá. Você tem que ser menos reativo e mais proativo. Dado que você tem esse poder, essa autonomia, porque não tem tantas camadas, é esperado que, mesmo que você esteja num nível baixo na organização, mostre iniciativa, identifique problemas, sugira essas soluções para o seu manager. Outras coisas assim importantes no mercado de trabalho para não dar a bola fora, férias, por exemplo. No Brasil, a gente está acostumado com 30 dias. Aqui são 2 semanas, 3, se tu negociar. Algumas empresas um pouquinho mais. E uma outra coisa que eu falo da bola fora e por que é tão importante entender cultura aqui. Como a gente tem 30 dias de férias, é super comum alguém tirar 20 dias. A gente quebra 20 e 10. Aqui, dificilmente alguém vai tirar 20 dias. Se tira uma semana ou 20 dias porque vai fazer uma viagem mais longa. Não que seja mais mal visto de forma nenhuma, mas como tu pode picotar as tuas férias, as 2 semanas em um dia, numa sexta, outro dia, tu picota quantas vezes quiser. Quando a gente tira essas férias longas, tudo é meio que olhado de forma diferente, né? Então, entender esses aspectos para melhor se inserir no seu ambiente profissional. Maternity leave também, 12 a 18 meses.
Eu nunca conheci alguém aqui que tirou menos de 12 meses. Minha mãe estava me falando, mas Laura, 12 meses, eu não tô grávida nem nada, mas Laura, 12 meses, será que tu vai ficar um ano afastado, não pega mal? Mãe, pega mal se eu tirar 6 meses, se eu tirar 3 meses, porque a sociedade canadense valoriza família, valoriza o tempo, a saúde, a qualidade de vida. Então, só alguns pontos assim. Outra coisa que é muito importante no mercado canadense, o nome das funções é totalmente diferente. Qual que é o erro mais comum dos brasileiros? A gente pega a nossa função e a gente traduz. Só que um gerente de marketing no Brasil, o escopo do trabalho dele tende a ser muito diferente. Lembra que eu falei antes, generalista versus specialist? Então, tu não pode fazer essa tradução, tu precisa fazer uma adequação. Erro comum, coordenador, uma posição que no Brasil exige certa senioridade. Normalmente tem umas pessoas embaixo de ti. Quando tu traduz e tu diz que tu era um coordinator, aqui um coordinator é um entry level, alguém que recém formou na faculdade. Não coordena ninguém, não tem experiência nenhuma. Então, tem essas sutilezas assim que fazem um impacto enorme e geram confusão e com certeza vão te prejudicar para conseguir uma vaga. Então, tentar entender esses Canadian names são super importantes. Ainda falando sobre o mercado de trabalho, 9 to 5. Então, o que a gente brincava no Brasil, que eu agora faço graça, assim, mas como é triste, né? Poxa, 5 horas caiu a caneta do cara, não responde e-mail. Aqui cai a caneta de todo mundo, assim. Salvo exceções, por quê? Porque eu trabalho é o meio. O principal é a minha família, é a minha vida, é a minha comunidade, é o give it back. Então, até um aprendizado meu, eu entrei acostumada com o ritmo de São Paulo, trabalhava 12 horas por dia em São Paulo e final de semana levava para casa o laptop. Todo mundo no escritório me olhando na sexta, todo mundo já tinha saído às 4h30, 5, e eu estava ainda. E todo mundo, uma Laura, o que tu está fazendo ainda? Deu, tem um monte de e-mail, tudo. E ninguém entendia porque ninguém limpava a caixa de e-mail. E muito menos levava o laptop para casa. Então, o que eu brinco, assim, cuidado para aqueles que estão começando, quando tu vem com essa super velocidade, não é bem visto. Então, alterar, assim, entender as pessoas e se adequar. Salário bruto também. Glassdoor é uma ferramenta legal para saber. Poxa, estou entrevistando por RH, sempre vai ver aquela pergunta, qual é a tua expectativa salarial? Como a gente pensa no Brasil é muito diferente. A gente fala normalmente o salário mensal bruto no Brasil. Aqui se fala anual bruto. Então, entenda o pay range das posições que tu está procurando. E para saber as posições, tu precisa fazer aquele exercício anterior que eu disse, que é adequar a tua carreira no Brasil para as posições aqui. Quais são os nomes? Então, entrando numa outra parte sobre a importância do networking, em média, esse dado, gente, foi antes do Covid. Então, deve estar em torno de 400 resumês. Quando uma empresa, vamos lá, empresa X, a Nestlé abriu uma vaga no LinkedIn. Em média, eles vão receber 400 resumês, se não mais, tá? De todos os resumês que eles pegaram, então, daqueles 400 que eles receberam, 75% chegou pelo online portal, pelo site da empresa, pelo LinkedIn, por onde eles postaram. Então, para onde todo mundo viu. Os outros 25% estão vindo de onde? Estão vindo dos talentos internos que aplicaram, as pessoas dentro da empresa, as indicações das pessoas que estão dentro da empresa. Então, tu vê ali que quando tu tá, primeira coisa, quando tu tá aplicando online, tu tá dentro dessa massa ali, tu não tá na outra parte. E de todos esses resumês, 10, e olha, hoje em dia eu tenho visto muito menos que isso, 5 vão ser chamados para a primeira entrevista com RH. Então, tu viu assim, um funil enorme, super desafiador de aplicação online, e além disso, de todas essas vagas que tu está vendo, eu estou dizendo que elas representam 20% do mercado, porque 80% das outras vagas sequer estão postadas nesses locais que tu está olhando. Elas estão por indicação, por recrutador, por quem conhece, tu não acha elas no Google. Então, por isso que a gente precisa fazer networking, porque quanto mais gente nos conhecendo, sabendo o que a gente está buscando, mais gente disposta a ajudar. E aí, falando um pouquinho só sobre Covid, ainda dentro do mercado de trabalho, observar as empresas que estão saindo vencedoras, no sentido de que, poxa, conseguiram crescer, né, se beneficiaram de certa forma do Covid, e outras que estão perdedoras. E aí, pensar assim, tem muita gente da área de eventos, da área de esportes, assim, que
essa área ela sofreu uns layoffs e vai demorar um pouquinho para recontratar, mas outras áreas, tech e com, estão bombando. Então, focar nessas indústrias que estão mais bombando, onde a chance de terem vagas e de contratação vai ser muito maior. Então, falamos sobre o mercado de trabalho, rapidamente para a parte 2, carreira para mulher no Canadá. E aí, não tem como falar de carreira sem falar sobre síndrome do impostor. Eu sofro até hoje, é uma constância, um ponto de melhoria que eu tenho aqui. E eu sei que, principalmente na mulher imigrante, que tem filhos, que tem o parceiro, parceira, que é mais madura, né? Que a gente cuida de todo mundo à volta. Tem a casa para cuidar, tem a família no Brasil e tem a carreira. Então, essa síndrome do impostor, o que que é? É eu assumir que as pessoas estão vendo uma coisa que não é o que elas são. Um exemplo mais comum, tá? E isso acontece comigo diariamente. Fiz uma coisa no trabalho e, poxa, tá muito ruim. Ai, não gostei. Chega o feedback do chefe, cara, tá maravilhoso. Isso é muito comum nos imigrantes brasileiros, porque o padrão de competição e exigência do Brasil ele é muito mais exigente do que aqui. Então, às vezes, o que para ti, poxa, no Brasil, não, aqui tá muito bom, é bem visto. Então, cuidar com essa síndrome do impostor para tu não tá te dando uma rasteira, né? E aí, falando sobre homem versus percepção de mulher. Então, essa eu acho muito interessante. Eu faço mentoria, né, de carreira, tenho mentorias fazem já 4 anos, comecei com voluntariado, faço ainda voluntariado, faço para newcomer, refugee, e agora eu tenho a landing. Coisa mais comum que eu vejo, minhas clientes mulheres mandam a vaga, ela tem experiência de 10 anos de marketing no Brasil, uma função de marketing coordinator, é um entry level aqui, um assistente de marketing. Tem lá a lista, ponto 10, sei lá, mexia numa planilha, botava report. Laura, eu não posso aplicar, eu não fazia isso. Minha filha, tu respondia para um diretor, tu tomava aqui, ó, pancada de diretoria. Fazer uma planilhinha e mandar um relatório não é nem Excelzinho, é uma coisa mais simples do mundo. Isso aí tu vai tirar de ler. Não, mas eu não fiz. Então, a mulher ela tem isso de se undersell, de se vender menos, de duvidar da sua capacidade. E ela tem o livro da Sheryl Sandberg que fala isso. A mulher olha para uma função, o homem olha para a mesma função. Ambos têm os mesmos skills. O homem, a mulher, se ela não tiver 80, 90% do que está pedido, ela não vai nem aplicar. O homem, se ele tiver 60, 50, vou mandar meu resumê. Então, é uma questão de confiança. E eu falo muito learning agility. Imigrante, às vezes tu não tem aquela skill, mas o fato de tu tomar risco, de tu assumir e recomeçar de zero, não é uma, 2 linhas de uma job description que vão te derrubar. Isso aí tu aprende de letra. Então, um ponto super importante afeta muito as mulheres. E aí entra naquilo do se vender. Super importante, não vai soar como arrogante. A cultura canadense tem essa questão de falar das coisas que fez, falar dos seus achievements, isso é super importante. Ainda sobre a carreira, college, quem está estudando no college, GPA, na minha opinião, a não ser tu vá para uma carreira acadêmica, não tem grande impacto. O network, os voluntariados, a rede de relacionamento que construiu, isso sim tem muito impacto. E aí entra para esse ponto. Aqueles que são estudantes, estou fazendo college no Brasil, tinha uma baita carreira que eu estou trabalhando no college. Eu passei por essa mesma situação. Eu ficava me apresentando, eu sou estudante do pós-graduação da Hammer, estou aplicando para essa vaga de Marketing Coordinator. E aí eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, Laura, essa tua experiência do Brasil, tu não és estudante, tu estás estudante. Então, tu tem que te apresentar como um profissional de marketing que tu é. O fato de tu estar estudando, isso é secundário. Começa falando a experiência que tu tem. E foi impressionante. O mercado começou a me perceber como profissional de marketing e começou a me valorizar mais depois desse switch. Então, vou correr aqui um pouquinho. Algumas coisas assim, depois eu tenho uma referência, a gente fez um webinar bem mais detalhado sobre isso, sobre passo a passo com a Ingrid, eu vou botar ali o link sobre isso, mas beleza, aprendemos sobre mercado, aprendemos carreira, mas onde que eu começo? Então, rapidinho, alguns pontos. Como que tu começa essa busca por trabalho, muitas vezes já estando do Brasil?
que é importante. Primeiro passo, te conhecer. Qual é a minha fraqueza? O que eu gosto de fazer? Quais são as posições que tem aquelas coisas que eu gosto de fazer, que eu agrego valor? Qual é a minha paixão? E aí começa a ler no LinkedIn, no Indeed, começa a ler as posições, né? Os requirements, os nomes. Isso aqui é uma coisa muito legal, a gente falou bastante no outro webinar. Poxa, eu tenho um mentee agora que ele está na área de sales. E os nomes dos sales são totalmente diferentes no Canadá. É Business Development, Key Account. Eu falei, começa a marcar coffee chat, fala com quem trabalha em sales aqui. Pergunta para eles te falarem o que eles fazem, o que não fazem, como chegou lá. Porque quanto mais tu lê, mais tu ouvir, mais tu vai te tornar um profissional de sales. Mais fácil vai poder se apresentar dessa forma. Então, o primeiro step, entender quais são as posições que tu vai aplicar, com base na tua paixão, no que tu quer fazer, preparar um resumê base adaptado para essas posições, e tudo bem ter mais de ter 2, 3 posições. Step 2, entender o mercado. Então, a área e a indústria. Entender quais são as indústrias que eu gostaria de trabalhar, quem está localizado na região onde eu estou. No meu caso, eu gosto de citar, para mim foi fácil, foi varejo, às vezes é um pouquinho mais difícil tu especificar a indústria. Começa a seguir profissional, ler newsletter. Eu ouvia muito podcast. De novo, estou passando rapidinho, mas a gente fez um webinar só sobre isso. É porque é importante para a carreira seguir esses passos. Funciona. Então, focar na indústria, começar a te tornar... Eu entendia de marketing e varejo no Brasil. Se eu quero ser uma profissional de marketing e varejo no Canadá, eu preciso saber comportamento do consumidor, preciso saber quem são as empresas, preciso saber o que o marketing manager de varejo faz aqui. E a gente faz isso lendo, conversando com pessoas que estão na área, participando de eventos online. E a terceira parte, networking. Falei para vocês que várias vagas não estão nem postadas, como que eu acesso elas? É o Quem Indique. Networking é essa ferramenta. Ela ajuda tu a construir como essa marca pessoal, ela ajuda a te mostrar para o mercado como uma profissional da área. E eu brinco dos Laura Ambassadors, que eu fiz isso, eu queria trabalhar no varejo e marketing. O que eu fiz? Mapeei dentro de todas as empresas, listei 30, 40 empresas de varejo, profissionais de marketing, e comecei a me conectar, aprender com eles, para quando surgisse uma vaga dentro daquelas empresas-alvo, eu conhecia alguém que eu podia acessar. E aí, algumas formas de fazer networking, LinkedIn, Coffee Chat, como eu falei, participar desses eventos online e voluntariado. Então, assim, passei sobre vários temas, queria dar um panorama que a gente começou sobre o mercado de trabalho, as diferenças que são super importantes conhecer elas, né, para a gente se adaptar. Falei um pouquinho também sobre os desafios que nós mulheres enfrentamos e como é importante a gente ter consciência deles, porque tu só consegue melhorar algo que tu tem consciência, né? Então, a síndrome do impostor. E falamos também sobre como fazer, como começar a construir essa carreira. Então, eu dei essas pinceladas, mas sobre cultural difference, que eu pincelei um pouquinho, e sobre how to find a job, a gente fez outros 2 webinars da Ingrid, que estão, vocês podem digitar ali o título, que aí a gente vai mais passo a passo, tem quase 1 hora de cada um deles falando sobre isso. E aí, para eu passar para a segunda parte para a Carol, e aí isso aplica para homens e mulheres, mas principalmente para mulheres. Encontrem mentores para te ajudar nessa carreira. Para tu melhorar a síndrome do impostor, para tu ver as coisas que tu não está vendo, para tu identificar oportunidades. Existem milhares de grupos que têm programa formal ou informal de mentoria. Acesse. Tá bom? Então, antes de passar da Carolina, o que eu ia sugerir? Assim, vamos começar o networking aqui agora. A gente tem um monte de gente. Me adicionem no LinkedIn, vamos adicionar a Dani no LinkedIn, a Carol, Reza, bota ali no teu chat, daqui a pouco eu vou botar o meu link do LinkedIn, vamos começar a se adicionar, vamos conhecer quem está aqui, quem está vindo, para a gente começar a se ajudar. Tá bom? Vou passar a palavra para a Carol aqui, parar de compartilhar para Thank you, Laura. Yes, I'm gonna try to share my screen now. Perfect. Carol vai assumir agora, vai falar um pouquinho inglês. Okay, can anybody see there my screen? Awesome. So hi everybody. I just want to thank Laura for that great presentation. I also wanted to say Happy Women's Day to everybody that is watching us. And yeah, a little bit of a quick introduction about myself. I'm the education manager of INGWI. We are
first and foremost an immigration agency. And our mission basically is to bring our clients, or to provide our clients mainly personalized immigration programs. And why is that so important? Because the immigration path for one person can be completely different to another. So try and find your own immigration path and your own immigration plan beforehand, before doing these steps that Laura talked to you about. Envision a little bit more in your future. How are you going to be here? You're going to find a job, but what is your main goal? All of those things should work together. Because of that, today we wanted to give you a little bit of additional information on how to complement that job search that Lara was talking about, how Canadian education plays a role in all of that, and also how does that affect your immigration path if you would like to stay in Canada at the end of the day, right? So basically, what I wanted to talk to you today is why would be advantages to study in Canada? How would that help you find a better job, and also allow you to apply or to become a resident if that is something that you would be interested in. Nowadays, Canada has implemented great opportunities for people to come here as a student, then being able to work, and then at the end of the day, being able to stay here in Canada permanently. This is something that not other countries are doing. Other countries where immigration is really important, at least English-speaking countries like Australia, UK, it is a lot more difficult to find a job and to stay in the country. So Canada has opened up these opportunities for people to come study, to work, and then to stay, right? So basically, main reasons why people are getting all these interested in Canada is because it's great education, and as Laura mentioned, it's more specific than our countries. It's a lot more centered in specific subjects. So that is also going to give you an upper hand. Do you need 100% Canadian education to be hired here in Canada? The answer is no, but it's going to give you an upper hand definitely when you go to an interview. Why? Because you can find the skills here that are more specific and that kind of complement what you bring from your own country and your previous experience, right? Canada is great for immigrants. Everybody knows a welcoming country. We are made up of a very multicultural society. And when you immigrate, that is really important. Sometimes a lot of people try immigration and they don't feel welcome. They never adjust. And that adjusting process is huge. So that is something really important to consider. One of the safest country with highest quality of life in the world, that's definitely a plus. And this is something that I wanted to stress today. Basically, nowadays, Canadian education for international students, even though I know it's not cheap for our countries, obviously the difference is not something that, we all can afford easily, but it does offer one of the cheapest tuition fees among English-speaking countries for international students. So for people that is really looking forward to immigrate, it's a great opportunity. And then the last thing I wanted to mention basically is what I already said. Canadian government right now is offering great options to work after you finish your studies. So basically in Canada, you can study for a period of time and then immediately obtain a work permit to be able to work just because you were a student here. So that's a really great plus. So let's talk about a little bit about what options you have. Today, I just wanted to present lowest cost programs in Canada to give you a few
a few options that you can maybe be interested in. These programs are from schools that we partner with. We have partners all across Canada. However, these programs were specifically chosen for us because they do offer great tuition fees, but they have great education, and also they are located in provinces in Canada that offer really great options for immigration, right? When people come here, normally, most people think about Toronto, Ontario, Vancouver, the big cities. They are definitely great hubs for jobs, but not necessarily are the only options. You have to consider other things. And that's why when we assess our clients, this is all the things that we see. There are many other places that have really great job market, employment, some areas that are booming in Canada, and they are also offering better opportunities for immigration, right? So in the end, you have to think that in general, if you come to study to Canada, those are the average tuition fees, for a college, a year, right? A year, 15,000 Canadian dollars. It's quite a lot of money. Of course, we see it as an investment that will allow you to be able to work in Canada and then to stay. Then when we talk about a master's degree, that can be the average, between 20,000 Canadian dollars to 40,000. Now, what we have done as an agency is try to find cheaper options for our clients, but that are still good, valid options that are going to help you guys to find that job that Lara was talking, and also find easier ways to immigrate, right? So for example, I just wanted to show you another options that are not the normal, the usual ones when you think about Canada. When we think about Canada, we think, oh, for sure, like go to Toronto, that is down here, we go to Vancouver. However, there is a whole other, a number of other provinces that are really great. Nowadays, the Atlantic provinces that are located over here are offering really great options for studies. And if you see, for example, one of them is Prince Edward Island. It's a beautiful island. It's a great living standard. It's a smaller city, of course. You don't have maybe the bus and all the activities that you may have in Toronto, for example, or Vancouver and the bigger cities, but still it has, if you have children, if you're immigrating with your family, these provinces are really, really great, yeah? And if you can see here, studying from the average that we saw first, from $15,000, here you could come for and study for a year or two, depending on what you're interested in, for $8,000 to $9,000 a year. These are the lowest tuition fees in Canada. Okay, these are very, very good options. This is what I do for a living. I try to find good options. So yeah, it's a great partners. And also these schools are amazing because they link you to the job market pretty well. Why? Because these provinces are small. So for example, Prince Edward Island only has one community college. It's a big college, it's a very well-recognized college, but it's only one. So the industry, the factories, the companies go to the college to find people, right? So when you're studying there, also they are very industry-oriented, and they have a lot of co-op or internships. So they connect you while you're studying with the industry. So a lot of students, what happens is that they start doing their internships, and then when they finish, they already have a job, and then usually end up working for the same company. So it's a great link between the two of them. Then you have other options. This is Holland College, the college I was talking to you about. As you can see, it's a pretty big college, has great diplomas in many different areas. So it's always a good option, as I said, as a stepping stone for finding a job and then staying in Canada. Other options, you have Newfoundland. It's also an Atlantic province. And as you can see, also tuition fees are in that range.
also. So again, they offer a lot of diplomas, 1 or 2 years. You don't need to study more than that. I know in our countries, studies are very important, but sometimes here with one year, a good certificate, a very specific one, I always recommend try to study something specific, okay? Something that adds to your skills that you already have. Maybe, I don't know, you have business administration, well then come and study something in human resources or accounting or something, you know, marketing, something that adds to your previous experience, but it gives you an extra and something more specific. We also have New Brunswick. So those are the three main Atlantic provinces. It's New Brunswick, and we also have Nova Scotia. Okay, I don't want to give you too much information. It's just to give you a general view of how great these places are for living. New Brunswick has an incredible immigration options at a provincial level, okay? Remember that there are two different things. Most people know Canada and they say, oh, express entry. But as an immigration, the only immigration path there is. But each province in Canada has immigration programs, their own immigration programs. And these provinces, because they need people, they are offering really great options for people that studied in the province or people that have certain skills that they need, okay? Besides the 4 provinces, we also have here Nova Scotia. As you can see, they're beautiful, beautiful places. A little bit cold in the winter, not gonna lie, but it's Canada, right? So no, we cannot expect much else. But yeah, for example, here, as you can see, for a master's, you pay $20,000, which is a very reasonable option for a master's degree. So it's also a great option. The other province that I wanted to mention today, not to talk too much, I think we're good with time, but it's Saskatchewan. I'm pretty sure a lot of you guys have never heard of this province. It's also a very small province. It's an agricultural province with a lot of farmland, and that makes it a really big hub for jobs, right? Again, it's not the most interesting nightlife. If it's nightlife that you want, for sure, don't go to Saskatchewan. But if you want a good standard, low cost of living, that's a huge, huge thing that you also consider. A lot of people try to come to the cities because I'm gonna have a higher paying job, for sure. But you also gonna have to pay a lot more for your living costs, right? So you also have to consider those things. I wanted to showcase this partner of us, which is the University of Regina, which is great for certain masters. This university was founded in 1911. It has 10 faculties. It's a really great university, and you can find some masters starting from 8,000, 9,000 Canadian dollars a year, which is great. And obviously, depending on your background and depending on your objectives that is so, so important. And that's why we wanted to stress this immigration plan. Like every path is different. Choosing your program is completely, it will depend on your background and on your goals, okay? But if a master's degree is it's the option that is best for you, this would be a great option. It will give you also great opportunities for immigration, and there is a lot of jobs in the area, okay? Finally, I just wanted to talk to you a little bit about language schools, because right now, thanks to COVID, and that is another thing that Canada did that no other country did. What happened? Australia, for example, said, no international students, that's it. What Canada did was, well, while we're in this COVID situation, we're going to allow everybody to study online. So we have university programs, international students are welcome to start them online and then finish them here. What is the advantage of that is that the government will recognize those programs as if they had been done here,
but also it will be a lot more cheaper, right? For the students. What is happening, for example, in English now because of COVID? The schools are offering, for example, blended programs, meaning you start back home and then you finish the program here. You take the program 100% online. It's also valid, or well, in Canada when COVID allows, right? But what is happening is that the tuitions are also getting a lot lower. If you see here, just to show you an example, in class, these are the tuition for an in-class, an English class, right? In person here in Canada. So if you see, for example, you would pay here normally, if you come to Canada, 370 Canadian dollars for a week, let's say. If you do that online, you will pay 180. So obviously you're saving, the standards are really good. You just have to make sure you choose a big school that has a good platform, you know, because the smaller schools are struggling a little bit sometimes to do these courses online, but big schools have a good infrastructure and they can give you and provide you good classes online. So I just wanted to mention that to give you an idea of what is happening in the education here in Canada, especially now with COVID, and some good tuitions and good schools as an alternative to finding your job or your PR and making or planning your path for immigration. So Dani, I don't know, that's all for me. Thank you, Carolina. It was amazing. Gente, então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de imigração, a gente precisa pensar de um imigrante que já tem uma formação prévia ou quer fazer a sua formação no Canadá e se inserir no mercado de trabalho. Então, por isso que o trabalho da Ingui é tão sensacional, porque a gente faz uma consulta com um time que vai analisar tanto o seu currículo acadêmico quanto o seu currículo, o seu resumê. E é por isso que a gente gosta de trazer um time para falar, porque não é só a questão da escolha da escola, mas também a carreira que você quer seguir depois dessa escolha, tá? Então, gente, eu vou dividir aqui com vocês os nossos contatos. A gente tem uma promoção especial de 50% para as mulheres. Basta colocar o código promocional Women's, justamente porque a gente entende que o planejamento, ainda que você deseje fazer por sua conta, tem mais de 80 tipos de imigração. E escolher a opção errada pode te trazer um atraso no tempo e no planejamento financeiro. Então, o nosso objetivo é sentar com o candidato, explicar as opções, planejar com ele e dar todas as informações para ele tomar as decisões, porque é assim que ele vai acertar. Mas se ele começa no plano que não é o melhor para ele, talvez quando ele descobrir as outras opções, ele fique arrependido e perca um tempo ou um investimento que não tenha sido o mais adequado. Então, é muito importante a gente pensar de uma maneira estratégica. Será que não vale a pena fazer um curso mais econômico que me põe mais rapidamente no mercado de trabalho para eu ter o retorno desse investimento mais rápido e aí sim virar cidadão canadense e aí sim partir para um mestrado ou para uma outra qualificação? Então, isso é muito importante. O brasileiro, às vezes, tem uma atitude de fazer antes de planejar, e aí ele chega aqui como visitante, e como que eu vou fazer? Não tem problema chegar como visitante, mas depois que você chega como visitante, você tem que ter um plano de ação. E esse plano de ação tem que passar por estudar inglês e ter um plano de imigração, que pode ser necessário um college privado, um college público, e você precisa sempre estar olhando para o mercado de trabalho. Então, não vai fazer um curso que o mercado não está precisando, porque para emigrar é preciso uma combinação de conhecimento do inglês e de pontos, que são a sua experiência profissional e a sua experiência acadêmica. Então, é por isso que a gente tem um time que olha, como a Carolina falou, as opções de educação, como ela poder, junto, decidir, olha,
Não é porque você é médico no Brasil que você será um médico aqui no Canadá. Você vai ter que tomar decisões. Não é porque você é um advogado ou um engenheiro no Brasil que você será permitido você trabalhar nessa área. Existe uma série de certificações e existe todo um meio que você precisa entender como atingir essas certificações. Às vezes são por universidades, às vezes são por outros mecanismos, isso é muito importante. Então, gente, fica aqui o nosso recado e todos os nossos canais de contato, tá? Tá aqui o nosso telefone, o meu e-mail, tá? daniela@ingui.ca e as nossas redes sociais, ingui.ca, tá? Tanto no Facebook, no Instagram, quanto no LinkedIn. Eu super agradeço a participação de todos. Por incrível que pareça, a gente não tem perguntas. A gente fica à disposição. Deixa eu checar aqui Dani, novamente. Deixa eu só adicionar um ponto, assim, enquanto Claro. o pessoal vai colocando ali perguntas, podem botar nos comentários, tudo. Algumas coisas, assim, do que foi falado da Carol e da Dani. Experiência própria, assim, plano imigração. Gente, é a vida de vocês, é a nossa vida, né? É uma coisa tão, a gente, às vezes, relativiza, acho que essa é a palavra em português, é a nossa vida. Então, mesmo que tu decida fazer por ti, porque existem as informações, se a gente passa esse teu planejamento, faz uma consultoria, usa o código de desconto, mostra para a Dani, para o time, é isso que eu estou pensando, faz sentido? Porque me dói no coração. Eu mencionei para vocês a Lene, a minha empresa, que eu dou essa mentoria de carreira, e não é só na área de marketing, são em várias áreas. Várias pessoas vêm sentar, eu gosto sempre de marcar um bate-papo de 30 minutos para conhecer a pessoa, e elas vêm falar, Laura, eu estou querendo virar gerente de X daquilo. Não, peraí, não é a minha especialidade de imigração, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual é, antes da gente falar da carreira, teu objetivo é ficar no Canadá? Tá encaminhado esse teu plano PR? Porque infelizmente veio uma onda de brazucas para cá, ou tá vindo, porque tá só Toronto, Vancouver. E aí a idade, o idioma, a experiência não te dá os pontos. Então tu tá abrindo mão de uma vida no Brasil para um plano que tá afadado ao insucesso. Então, planeje desde sempre, olhe as outras províncias. E antes de, assim, eu estou tomando um pouquinho de tempo, porque o frio, eu acho que ele é muito relativo. O frio que se cria lá, existe infraestrutura fantástica, tudo é aquecido. E ele é tão pequeno, frio, perto do plus que tu ganha de segurança, qualidade de vida, educação dos teus filhos. Então, algumas coisas para pensar sobre essas outras províncias. E um último ponto, assim, eu tenho bastante cliente que perfil de família, casal, assim, que a pontuação não dá para emigrar para Toronto, estão fazendo essas escolhas estratégicas, inclusive trabalhando com a Dani nos colleges nas outras províncias. O que a gente está vendo lá? O mercado está querendo muito imigrante. Tá mais fácil conseguir entrevista, tá mais fácil se recolocar. Toronto tá começando a ficar inundado, tu tem que ser mais criativo, tem que apostar mais em networking, em usar tuas redes, porque só enviar um resumê, 95% de chance que tu nem vai ser chamado. Quando em Nova Escócia, naquelas outras províncias, sim, porque eles não estão recebendo muitos resumês. Então, quem manda é bem visto. Desculpa aí, Dani, fiz esse adendo grande. Imagina, maravilhoso. É justamente, a gente fala, você precisa de uma job offer, e essa job offer pode ser em qualquer lugar do Canadá. E as pessoas, não, mas eu quero a job offer em Toronto. Não precisa ser em Toronto, né? Não precisa ser em Vancouver. Ah, mas eu quero ir para Toronto. Ah, mas Toronto tem um aluguel tão caro. Então, mas vamos explorar outras opções. GTA, interior de Ontário, se você não quer sair de Ontário. E isso faz o seu plano de imigração dar certo, porque às vezes, se o seu orçamento arrebenta, você vai ficar no desespero e vai voltar para o Brasil com a sensação de que não terminou o curso, de que não teve uma experiência, ou de que não conseguiu o tão sonhado Dani, e uma casa em Toronto, o preço médio das casas no mercado de real estate está inflado, tá? $1 milhão de dólares. Uma casa do mesmo tamanho, uns 3 quartos, em New Brunswick, Nova Escócia, tu compra por 50, 60 mil dólares. Então, assim, o custo de vida é infinitamente menor. Então, começar a repensar, principalmente para que a Carol brincou da vida noturna, tudo. Eu não conheço todas as províncias, mas algumas eu conheço. Existe uma vida noturna, não tão agitada como Toronto. Mas assim, para quem está buscando mais se estabelecer qualidade de vida,
Vai ter umas baladinhas ali, uns barzinhos, não tantos, mas vai ter esse plus de custo de vida, de segurança e de mais estabilidade, né, no plano de imigração. Ó, vamos lá, algumas perguntas. A Cristiane Reis, já moro no Canadá e acabei de receber o convite do PR, mas agora preciso focar em procurar um emprego aqui em GTA. Qual o trabalho de vocês na busca e recolocação de mercado? Eu posso pegar essa. Vamos lá. Como é que funciona assim a questão da mentoria da Landing e o meu trabalho como voluntário e através da minha empresa, né? A gente, se vocês se conectarem comigo no LinkedIn, tem uma série de artigos e webinars, que a minha ideia é dividir um maior número de ferramentas para que qualquer um, sem pagar, ninguém consiga se recolocar no mercado. Então, eu falo de coffee chat. Agora eu só dei pinceladas mesmo, mas tem muito no meu LinkedIn, se tu me conectar, sobre esses passo a passo. Como que eu faço, como que eu adapto, tudo. Então, esse conteúdo em parceria com a Ingrid também a gente criou bastante coisa. Para quem está procurando algo mais personalizado, eu tenho esse programa de mentoria, que ele dura 6 meses, e aí eu faço essa mentoria individual em tudo. Te ajudo com networking, com resumê, com LinkedIn. Só que o que eu gosto de fazer com todo mundo que me procura? Às vezes, o teu problema não é uma dificuldade, é uma falta de dar um norte por onde começar. Então, quem tiver interessado na mentoria, vamos marcar um bate-papo de 30 minutos, não tem custo nenhum, e meu compromisso sempre é, nesses 30 minutos, já te dar uma mentoria, já te dar o direcionamento, sanar dúvidas, ouvir o teu lado onde tem dificuldade, e aí, se a gente entender que faz sentido, poxa, ter alguém mais personalizado, lado a lado, assim, te mentorando por um período de tempo, aí a gente conversa sobre o programa de mentoria. Isso mesmo, a Ellie Vaz pergunta em grupos de mentoria, onde? Você pode ajudar com sugestões? Claro, vamos lá. Eu vejo mentoria e até eu escrevi um artigo, How to Find Mentors, que eu boto várias, tá ali no meu LinkedIn também, acho que vale a pena achar. Vejo mentoria de duas formas. A mentoria é estruturada, então programas de mentoria. Networking para brasileiros está abrindo um agora. E aí lembra a importância de saber a sua indústria e a sua área? Se eu sou um profissional de marketing, e seja a indústria retail, CPG, bem de consumo, a AMA, o CIMO, são essas associações de profissionais de marketing, eles têm uma série de programas de mentoria. Então, pagos, não pagos, para lá. Então, eu estou falando, identifique a sua e vá atrás da associação. Networking para brasileiros é um que eu falei que ele engloba todas as áreas, brasileiros que estão no Canadá se ajudando. Segundo ponto, a mentoria informal. A maioria dos meus mentores, se não quase todos eles, não foram através de mentoria. Como que a gente identifica mentor? Bati um papo com uma pessoa, rolou uma química em relação a assuntos em comum, as dicas foram válidas. Por que não manter esse papo com certa frequência? Não precisa formalizar você é meu mentor, mas isso pode ser para a carreira, isso pode ser para o trabalho, para trocar uma ideia. A Dani a Dani e eu, várias vezes a gente se conecta e troca ideias sobre o mercado. Isso é uma mentoria, isso é trocar uma ideia, ouvir feedback, pedir uma segunda opinião. Então, tem a formal e a informal. Assim, recomendo ambas, são extremamente importantes. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem clientes até que, no caso, por exemplo, com a Carolina, eu estava discutindo. A Carolina said, "Oh, the client is so good, the profile is amazing." Yes, but she's not looking for a very difficult universe. She only wants a one-year course. So it's very important you show the reality in Canada, because sometimes you think that, oh, the master is the best. Okay. Is the best for what proposal in your career or in your life? Ah, but I have a baby. Yes, if you have a baby, you must consider how you take care of the baby during the masters. Então, todas essas combinações, eu acho que é muito importante ter especialistas como a Laura, como eu, como a Carol, para a gente discutir junto. Olha, a gente não está negando uma oportunidade, a gente não está empurrando, a gente só está conversando sobre o que é melhor para você.
seja mulher, seja homem. Hoje a gente está dando enfoque para as mulheres, mas é lógico, o mercado de trabalho é de todos, né? E é muito importante esse planejamento. E nesse ano de 2021, especialmente, porque os cursos estão online até o final do ano. Então, ingressando em 2021, até dezembro, todas as matérias, com algumas pequenas exceções de alguns cursos que exigem aí uma presença, né, como a área de saúde, você pode cursar não estando no Canadá. Então, isso é uma oportunidade que todas as pessoas antes de 2020 e 2021 não tiveram. Elas tiveram que vir para o Canadá, pagar aluguel, gastar em dólar, comer em dólar para poder estudar. E aqui não. Você está ainda aí nos efeitos do Covid e essas vantagens ajudam a economizar no bolso. Tanto a necessidade de não fazer o IELTS, que é uma prova cara. Muitos colleges ainda estão aceitando o Duolingo, que é uma prova que você pode fazer da sua casa, e também a possibilidade de você estudar tanto inglês quanto college, até um Master Degree 100% online, ainda no Brasil. Não, com certeza. Só falar aqui para o pessoal, eu sei que tem gente que não achou ali o question and answer, pode botar no chat mesmo as perguntas. E para mencionar assim, um ponto que a Dani comentou sobre o custo de vida, realmente quando tu vem para Toronto e vem como estudante, pagar o college mais todo o custo de vida de aluguel, de mobiliar casa e roupa de inverno e quem precisa de carro, é um desembolso grande. Então, poder fazer pelo menos alguns semestres iniciais do Brasil com a tua despesa ainda em real, né, a despesa de acomodação, é uma estratégia interessante que tu também pode combinar com o teu networking virtual, porque o networking hoje está virtual. Eu brinco ali, falei muito rápido sobre Coffee Chat, é uma coisa tão importante, mas pincelei, então, de novo, olhem os webinars da Ingvi, o artigo que eu escrevi, mas Coffee Chat é o hábito de tomar um café, literalmente era um café antes do Covid, com uma pessoa, estranha ou não, que tu abordou para falar de um tópico específico. Então, se eu estou de marketing, estou cursando um curso de marketing, no início do college, o próprio college, a cultura canadense te incentiva a se conectar com profissionais de marketing no LinkedIn e convidar para bater um papo, para ouvir da carreira, tudo. Então, isso ele era presencial e hoje o Covid mostrou que eu posso fazer virtual e fazer com pessoas em qualquer lugar. Então, estudando no Brasil do college, tu já pode começar teu networking, já pode começar o voluntariado online e criar tuas redes para conseguir uma oferta de trabalho quando tu chegares aqui. Isso mesmo. I'd like to talk with Reza now because it's an opportunity to talk about immigration, and Reza is our expert of immigration. And Reza, what do you think about the year of 2021? What changed? What's the advantages? Why is so important to start studying today, this year? Well, first of all, happy International Women's Day. So thank you. I'm glad to be part of this webinar. For 2021, COVID has obviously reduced the prices for a lot of English programs across the board. So whatever English program or school you plan to take, the prices are much lower now than they were, let's say, in 2019 or pre-COVID. So that's one reason. Second point that is obviously different is that the Canadian government is now very, very flexible with students studying online. They even have a policy where you can do your co-op overseas. It sounds crazy, but if you study online and graduate this year, or you don't graduate, you have your co-op, you can apply for your co-op work permit overseas and work for a company in Canada, doing your co-op overseas, and potentially be eligible for a postgraduate work permit overseas. So there's a lot of little rules and all of them have details, right? So one policy doesn't mean it's eligible for everybody. If you're studying, I don't know, a 2-year program and you're going to graduate next year, well, next year there might be different policies, right? So the government has supported schools and international students like the postgraduate work permit this year. Whoever didn't have an opportunity to gain Canadian work experience last year has the opportunity for renewal, which has been unheard of since a postgraduate work permit was invented in Canada, right?
So all these things next to each other, you see that they're very supportive, they're very flexible. As long as you follow the regulations, it's it's possible to do anything. And this year, I think they're going to continue to introduce new policies to support people inside of Canada and for people to come and study. These are the two priorities that I see right now. People who are already here legally and people who have the means to come and study, whether it's online and then later they'll visit, or they want to come in now with a quarantine plan of the school, they're allowed to come in, or they just want to study back home and then come in maybe next year. So there's so many options, and I challenge anybody to find another country on this planet, not another planet, that is offering these, let's say, advantages or resources to students, immigrants, workers, or families of international students, or international students who are not even in the country and they're studying abroad. So that's my 2 cents, É o que eu tinha dito no início, né, Dani, que o Canadá quer imigrantes, né, e ele está facilitando muito a vida de quem quer vir para cá, de quem está aqui, então é incrível, assim, eu super recomendo, sou apaixonada pelo país, assim, eu fico cada vez mais feliz de ver essa segurança, de certa forma, jurídica, né, no sentido de que tu tá fazendo esse investimento, assumindo esse risco, e o governo tá te reassegurando de que ele vai dar certo para quem tá seguindo os passos certinho, tá se planejando, né? Sim, eu acho que 2020, 2021 foram anos muito difíceis, mas estar no Canadá e ver como foi no Brasil e fazer essa comparação, né? Quer dizer, o governo do Canadá mandou cheques pelo correio para ajudar os trabalhadores, né? O governo do Canadá paga child benefit para qualquer imigrante, desde que seja mãe e tenha 18 meses no Canadá, não importando a sua condição, né? Então, quer dizer, é um país que apoia a família, como você disse várias vezes, todas as etapas que você mencionou sobre a jornada. A gente não está falando que é um país só de mulheres, mas a gente está falando que é um país que tem legislações que são assistivas para as mulheres, né? Então, tem um child benefit, quer dizer, se você perde o emprego, você tem um recurso que o governo garante que não vai faltar nada para sua criança, você tem escola gratuita e você tem saúde gratuita. Então, quer dizer, isso é muito interessante, sobretudo para a gente que vem de uma realidade na Latina, né? Na América Latina, em que os serviços públicos não são bem dimensionados para a demanda e a gente precisa recorrer sempre a serviços privados, né? Então, eu acho que o Canadá é uma decisão que tem que passar aí por parte dos brasileiros. A gente já tem brasileiros que estão na Austrália, que estão nos Estados Unidos e que estão nos procurando porque querem fazer o Canadá a sua casa. Então, quer dizer, eles já imigraram. E, como o Reza falou, os outros países não viram na crise do Covid uma oportunidade de atrair novos imigrantes, de começar a preparar a alavancagem da economia quando tudo isso tiver resolvido. E Dani, uma coisa que a gente não falou hoje, que nós estamos falando muito de pessoas que querem vir aqui como profissional, né, estudar, mas nos próprios dados do Canadá, ali naquele primeiro slide, o governo fala muito sobre a mola propulsora de desenvolvimento em relação ao crescimento populacional, mão de obra qualificada, mas os empreendedores como agentes de transformação, porque são empreendedores, porque estão abrindo startups. Acho que a Dani também fez um webinar especificamente, tem visto para esse tipo de programa também. Então, de novo, o Canadá quer imigrantes, tem uma série de formas de vir para cá, né? E basta planejar e ir atrás. Verdade. Gente, o pessoal está pedindo, então, pode me mandar um e-mail, daniela@ingui.ca. A gente pode fazer mentoria, a gente pode falar de carreira, a gente pode falar de resumê, a gente pode falar de college, a gente pode falar de imigração, tá? Porque as pessoas, às vezes, que estão no Brasil, precisam tomar decisões ainda no Brasil para entrar no plano de imigração com o pé direito. Então, a gente responde tudo isso, a gente tem sessões de 15 minutos para tirar rápidas dúvidas, a gente tem sessões de 30 minutos, a gente está dando um desconto de 50%, justamente para apoiar vocês a tomarem as decisões com maior quantidade e qualidade de informações.
E Dani, só para... De certa forma, o trabalho da Dani também é uma mentoria. O meu é muito focado em carreira, mais mercado de trabalho, mas o Plano Canadá, ele começa pelo trabalho de imigração. Então, a Dani vai falar com vocês um pouquinho de carreira, tudo, porque o que eu gosto do trabalho da Ingve é que a gente... eu falo quase a gente, né? Que a Ingve não trabalha com eles, mas acompanho muito e adoro, porque eu não tive isso quando eu vim assim para o Canadá. Eu vim de uma outra forma e eu não tive alguém olhando para minha carreira, qual é o meu objetivo profissional, o meu objetivo pessoal, e aí propondo o melhor plano de imigração com base nisso. Em vez de sair me empurrando o que era mais fácil, o que está todo mundo... Então, isso eu acho muito bacana, assim, da Dani olhar o resumê, discutir com as pessoas, assim, o que tu está buscando e a rede de conexões que ela tem aqui. Então, não é só sobre imigração, eu acho muito legal o trabalho da Envi, não é sobre o teu plano de imigração, é sobre a tua vida Canadá, né? E auxiliar em todas essas formas. I think it's very important to remember, because Reza founder Ingui because he has experience as well as in immigration. Yeah. Reza, could you share your life? Well, I moved to Canada twice, okay? I've moved across several countries. I've moved in 3 cities in Canada. I helped my in-laws immigrate to Canada. At that time, before I became an immigration consultant, some of the immigration services or the people that were helping them they caused 2 of my brother-in-laws to be refused to come because it wasn't done properly. And even my sister-in-law, but then we took it to federal court and we appealed it. Another case was one of those brother-in-laws that was refused later on applied for a study permit with another immigration company. And we didn't give it a proper reply. They were refused. They didn't even give us the refusal. They just disappeared. And I helped him make a complaint against that immigration consultant. And the immigration authorities actually stripped her of her license because she did fraudulent activity. So anyways, long story short is we've gone through a lot of bad experience. And as well, I sponsored my home wife here in Canada. So my whole life is about immigration. My family is all about immigration, and I'm still bringing over more family, right? So it's in our blood. That's all I can say. And I understand the fact that immigration is a sensitive subject, and a lot of people, they have a difficult time trusting, or they've had bad experiences, okay? But we can have bad experiences with many companies or services, right? The key is do your research, interact with the immigration company a few times before you decide to work with them, and then make a decision. But there are good companies out there, and the reason we actually are in business today is because of our customers. So check out our Google reviews, and it's because we've had bad experiences. All of the people in our company are immigrants. We're first-generation immigrants helping other immigrants. So we completely understand and empathize with the whole process. So that's all I can say. No, thank you so much. It's very good, because sometimes the people don't know how difficult it is and how we need to prepare and plan to become a PR. Sometimes it's easy for someone, sometimes not that easy for other, but both need to plan, and plan for more than 2-3 years. It's plan about your life, about your future, your career. And as Reza always says, our clients come to study and they work and they decide to invest in Canada. Maybe because they want to buy a house, or maybe because they want to build a company, as Reza did. So I think it's very important we believe in the immigration workforce, because we are here to work, and we don't leave Brazil because we don't love Brazil, but because we want to build another life with another way of see the world as in Canada. Então, eu realmente acredito que a gente pode agregar no momento de decisão, seja quando você está se preparando para vir para o Canadá, ou quando você já está no Canadá,
e precisa tomar decisões. É muito comum que os brasileiros vão trabalhar na limpeza, vão trabalhar na construção. É muito comum. Não há problema nenhum, mas isso não pode ser a vida inteira, porque você precisa cuidar da questão da imigração. As pessoas vão para o mercado de trabalho e trabalham com limpeza e trabalham com construção. E o brasileiro é muito dedicado, muito caprichoso e faz sucesso. E ganham valores excelentes de hora de trabalho. Mas isso precisa ser pensando em estudar, informar ou montar um plano de imigração. Senão, você vai trabalhar por um período e não vai poder permanecer no Canadá ou não vai poder desfrutar de tudo que o Canadá tem, que são os benefícios, a aposentadoria, o sistema público de saúde e tudo isso. Então, a gente quer que todos venham, alguns com mais recursos, outros com menos, não há problema, mas que saibam quais são os objetivos que têm que ser alcançados. É isso? Gente, então eu agradeço demais a presença de todos, Carolina, Laura, Reza, Baris, que está aqui nos nossos bastidores. O nosso objetivo aqui é dividir informações confiáveis para não permitir que brasileiros caiam em algum tipo de cilada ou algum tipo de uma oferta que não seja verdadeira, que não seja sustentável, que não seja realizável. O nosso trabalho aqui é ajudar todos os imigrantes da maneira mais correta possível e com a maior transparência possível, tá? Então, a gente se despede pelo dia de hoje, a gente agradece a audiência. Esse webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível, e essas opções que foram oferecidas, elas são válidas por todo o ano de 2021. Muito obrigada a Laura Stumer, muito obrigada a Carolina Colau, Reza e o Baris, que está aqui nos nossos bastidores, para fazer esse evento e a gente poder trazer informação de qualidade para toda a comunidade brasileira. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Bye bye, thank you so much. Bye, everybody.